E aí pessoal, tranquilo? Hoje, seguindo o cronograma, a aula de cálculos químicos está a parte introdutória, vamos bem devagar, porque na próxima já vamos entrar em cálculos estequiométricos, né? A relação quantitativa da química, que é perfeita. Querendo ou não, é perfeita. Só aumentar um pouquinho aqui. Então, hoje vai ser bem tranquilo, vamos bem devagar e buscar fazer alguns exemplos, tá? Então, começando, a parte de cálculos químicos você agora vai começar a analisar a questão de unidades de massa atômica, a questão de massas moleculares, massas molares, números de mols, né? Toda essa quantidade, tranquilo? Então, primeiramente, vocês vão ver que no começo vai parecer que é tudo a mesma coisa, mas tem umas diferenças. Exemplo, unidade de massa atômica. Quando se define a unidade de massa atômica, né? É padrão, quase todo mundo trazer o exemplo do carbono e fazer a questão da pizza, dos 12 pedaços. Mas por que isso? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o point fix, mudar a tela para outra, aqui está o point fix, já. Exemplo, primeiro, o carbono na tabela periódica, você vê que ele é Z, né? Número atômico igual a 6, e A, massa igual a 12. Tranquilo? Você já deve estar vendo isso, se não me engano, lá na frente A. Mas quando você define a relação de massa, você sabe que massa é igual ao número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, né? Prótons mais nêutrons. De boa. Então você já sabe que a massa do carbono é 12. Fechou? Aí 12 o quê? A câmera ficou na frente, peraí. Deixa eu mudar para cá do outro lado. Mas 12 o quê? Então, inicialmente vamos falar de unidade de massa atômica, onde cada U, que é uma unidade de massa atômica, é em específico. Exemplo, se eu falo hidrogênio não é 1 e 1. Ele tem 1 de massa, então ele tem 1 U. Se eu falo o hélio que é 2 e 4, eu falo que ele é 4 U. Ele tem 4 unidades de massa atômica. Eu sempre esqueço que fica na frente da câmera. Ele tem 4 unidades de massa atômica. Então, assim em diante, ok? Agora, quando a gente fala em específico sobre a questão do carbono, não é porque... Ah, Rodrigo, vai utilizar isso apenas do carbono. Não. Isso que você vai ver mais referente ao carbono. Primeiro... não tá certo, tá pegando já. Primeiro, quando você vai à tabela periódica, uma coisa que você vai perceber é que você nem sempre vai ter números inteiros. Já vamos entrar nisso. O porquê que nem sempre vai ter os números inteiros, né? Muitas vezes é, sei lá, 35,5 e assim diante. Então, só dando uma introdução. Ao definirmos o átomo padrão, deparamos com o seguinte problema. Existem átomos de outros elementos químicos que são menores que o carbono 12. Como solução do problema, convencionamos que a unidade padrão para a medição das massas das espécies químicas não era a massa do carbono 12, mas sim a 12ª parte. O que eles fizeram? Eles tinham autoconhecimento sobre o carbono, mas eles viram o seguinte, gente, tem átomos que têm unidades de massa atômica, ou seja, tem átomos menores que o carbono. Vamos especificar que o carbono, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É como se ele pegasse e dividisse em 12 e falasse a 12ª, que seria 1 sobre 12, né? É o que consideramos um U. Beleza? Em específico é mais isso. Trate sempre como cada massa que eu tenho do elemento químico específico, U, a mesma quantidade em U. Fechou? Apenas isso. Aí, voltando, vamos trabalhar com uns exemplos, onde podemos caracterizar o seguinte. Só diminuir minha câmera, tá bom. Exemplo, um átomo de titânio. Start. Aí deixa eu mudar a tela aqui. Para esse aqui. Deixa eu mudar a câmera. Eu tenho que sempre fazer o negócio do OBS. Exemplo, um átomo de titânio. Beleza, titânio, elemento químico titânio, tem massa igual a 48U. Beleza? Tem massa igual a 48U.
Por quê? Se você for tabela periódica, você vai ver lá, titânio, 48 de massa. Agora, um átomo de titânio tem sua massa 48 vezes maior que a unidade padrão, certo? Porque a unidade padrão é quanto? É 1 U vezes 48 é igual a 48 U. Certinho? Certinho, certinho, certinho. Fechou? Passar a borracha aqui. Continuando. Um átomo de titânio tem sua massa 48 vezes maior que 1, caso 1 sobre 2 metade, né, da massa do átomo de carbono. Acho que foi uma coisa errada aqui. Daqui a pouco eu confiro isso aqui, tá? É porque eu acho que o valor tá errado. Só conferir aqui no PDF. Eu sempre uso os PDFs para ajudar. Uai, que bugado. A primeira eu falei, a segunda eu falei. Tem sua massa 48 vezes maior que a unidade padrão. Certo. O átomo de titânio tem sua massa 48 vezes maior que metade da massa do átomo de carbono, 12. Eu acho que faltou alguma coisa aqui nesse PDF, tá? Esse aqui ficou meio generalizado, esquece. Um átomo de titânio tem sua massa 4 vezes maior que a massa do átomo de carbono, 12. Aí dá certo, por quê? O carbono 12 vale 12U. Se eu multiplicar por 4, fica 48U. Então aqui dá certo. 4 vezes maior. Agora, essa aqui que ele fala que tem sua massa 48 vezes maior que 1 sobre 2, eu acho que era para ser 1 sobre 12, tá? 1 sobre 12 aqui. 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono, certo? Era para ser 1 sobre 12. Aí foi um erro de digitação, tá? Que 1 sobre 12 é 1U. E 1U vezes 48, 48U. Então, continuando. Na tabela periódica, o que encontramos? Esse aqui é o ponto principal e que vocês devem prestar bastante atenção. Como que é encontrado na tabela periódica? Deixa eu mudar o slide aqui. Exemplo, exemplo, exemplo. O exemplo mais clássico que todo mundo traz é a questão do cloro. Cadê o ponto fixo aqui? É a questão do cloro. Na tabela periódica, o que encontramos não é a massa atômica de um isótopo. Lembra que isótopo, mesmo número de prótons. Lembrando que eu tenho Z, que é igual a P, mas eu posso ter P iguais, o que vai diferenciar são seus elétrons, né? E pode também ser a questão do número de nêutrons, que difere a massa. Mas isso aqui vocês viram lá na questão da frente A. Eu sempre gosto de assemelhar assim. Só uma dica. A é igual a P mais N, correto? Fechou. P é sempre igual a Z, correto? Fechou. Se é isótopo, isso aqui é igual. Se isso aqui é igual, o que está variando? N. Se está variando N, é porque varia a massa. É uma dica, tá? Porque pode ter questões que falam, varia o número de nêutrons. Aí você fala, não, varia a massa. Mas tem que pensar o porquê que varia a massa. Mas isso é na frente A. Ó, pensa comigo. O que eu quero enfatizar? Se você for na tabela periódica e for ver o cloro, você vai encontrar 35,5. Nossa, Rodrigo, mas por que número quebrado? Sendo que eu sempre trato que A é igual a P mais N e P e N são números inteiros. Aí que tá. Quando eu possuo os isótopos, eu tenho esse probleminha. Não é um problema assim. É que eu tenho mais o quê? Mais de um átomo específico daquele elemento que possui o mesmo número de prótons e vai se diferenciar na massa por conta do número de nêutrons. Consequentemente, por conta disso, eu tenho que fazer a média ponderada de todos os seus isótopos. Como assim? Primeiro, eu pego o exemplo do cloro. O cloro, eu tenho um cloro que tem massa 35 em 75% em abundância na atmosfera. Esse é o ponto principal. Eu tenho um cloro que ele é o 37 em 25% em abundância na atmosfera. Feito isso, faço a média ponderal, né? Que é 35, que é a massa desse cloro aqui, vezes 75, que é a sua abundância na atmosfera, fechou? Mais 37, que é a massa do outro cloro aqui de baixo, vezes 25%, que é a sua abundância na atmosfera. E tudo isso dividido por 100%.
ok? Isso dá 35,5U, que vai ser a massa que você encontra do cloro na tabela periódica, beleza? Toda vez que você encontrar uma massa quebrada, contendo vírgula, o que for, é por conta dessa média ponderal, fechou? Então essa é uma dica mesmo, é por conta dessa média ponderal. Continuando, massa molecular de uma substância. Aí a gente começa a entrar em alguns termos específicos, tá? Vou colocar minha câmera bem aqui. Já. Quando eu falo, eu acho que eu só mudei, não tá certo, foi do pontifex. Foi do pontifex? Não foi do pontifex, peraí, que é o operador pontifex. Eu estou mexendo com 3 telas. Já. Massa molecular de uma substância. É a massa de uma substância química, molécula, aglomerado iônico ou íon, composto de substâncias expressa em unidades de massa atômica. Então, ponto. É sempre expressa em unidades de massa atômica. Exemplo, você for uma tabela periódica, você pega e especifica bem assim, que o hidrogênio ele tem massa de unidade atômica igual a 1U, beleza? For lá, você vai ver também que o oxigênio tem quanto? 16U. Então, na molécula de água, que é H2O, eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Quando não tem nada, o índice é 1. Então, se eu tenho oxigênio, que é 16, mais hidrogênio, que é 1, porém 2 vezes fica 2, isso aqui dá quanto? 18. 18U. Então, a massa molecular, ou seja, a massa da minha molécula, expressa em unidade atômica, vou colocar a câmera na frente de novo. A massa molecular expressa em unidade atômica vai ser quanto? Da água? 18U. Por quê? Quando você tem uma molécula, é a partir do momento que eu tenho mais de um átomo. Ou seja, eu tenho hidrogênio, beleza? É um átomo. Se eu tenho H2, que é o gás de hidrogênio, são 2 átomos de hidrogênio compondo minha molécula. E agora, se eu tenho a questão da água, eu falo o quê? São 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, pronto. Mas a massa molecular dessa minha substância que eu estou analisando, que é uma substância composta, ela possui o quê? Uma massa de 18U, porque é o somatório da quantidade de átomos. Exemplo. Se eu for fazer o seguinte, vamos aprofundar. Se eu pegar o álcool, C2H6O, isso aqui é o álcool etílico. Carbono vale, eu tenho 2. E carbono vale quanto? Carbono vale 12. 12U, correto? 12U, eu tenho 2 carbonos, vezes 2, dá igual a 24U. Fechou? Hidrogênio. Hidrogênio vale 1. Eu tenho quantos? Tenho 6. Vezes 6 dá igual a 6U. Oxigênio vale quanto? Vale 16. Eu tenho 1, então vezes 1 dá 16. 24 com 6 dá 30. Dá 30. Dá 30. 30 com 16 dá 46. Então 46U. Então eu vejo que o álcool etílico aqui, que é o C2H6O, vale 46U. Por quê? É a massa molecular dessa substância que eu estou analisando. A massa molecular da substância que eu estou analisando é o somatório da quantidade de átomos e seus respectivos valores. Ponto. De boa? Tranquilo? Sempre está assim. Fechou? Continuando, só passar aqui o slide. Eu vou ter a constante de Avogadro. Isso aqui é algo fixo que tem sempre que estar na cabeça de vocês. Uma curiosidade que eu coloquei aí é que a constante de Avogadro, na verdade, ela não foi imposta, né, ou definida por Avogadro. Ó, o primeiro cientista a defender, então isso aqui é importante, é uma parte teórica, a defender a ideia de que uma amostra de um elemento com massa em gramas numericamente é igual à massa atômica, apresenta sempre o mesmo número de átomos, foi Amadeu Avogadro. Ele não conseguiu determinar, mas, por conta da insistência dele em definir, deram o nome de constante de Avogadro. Fechou? Tranquilo? Seu valor é numericamente igual ao número de átomos de carbono 12, contidos em 12 gramas de carbono 12. Esse valor é determinado como 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é a constante de Avogadro
ele tem sempre que estar fixo, fixo, fixo. Por quê? Amadeu Avogadro, ele estipulava o seguinte, que essa constante ela pode ser referente à quantidade em massa, em gramas, de um átomo específico, quantidade de moléculas. Estou começando a pegar as mãos e escrever com o mouse. E quantidade de íons. E também átomos. Lembrando que falar átomo é diferente de íon, tá? Então, era para tudo isso. Sempre, sempre, sempre estipular a constante de Avogadro para os outros. Falou constante de Avogadro, lembra? 6,02 vezes 10 a 23. Claro que para algumas questões, eles podem deixar você arredondar. Tratar apenas como 6 vezes 10 a 23, tá? Lembrar que é sempre positivo esse numeral. Tranquilo? Passando o slide. Trabalhando com a questão de mol. Por quê? O mol ele está ligado diretamente com a constante de Avogadro. Sério, Rodrigo? Sério. Exemplo. Se eu falo 1 mol, eu estou falando sempre da constante de Avogadro. É algo proporcional e é algo que vai crescer junto. Chega, eu posso falar que 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Algumas pessoas colocam espécies químicas. Por quê? Porque espécies químicas pode ser toda a questão de átomos, íons, moléculas. Fechou? Então, sempre, sempre, sempre foca nisso. 1 mol sempre ligado com isso. Exemplo. Vemos que a água aqui, ela possui quanto? 18U. Ela vale 18U. Então, eu posso falar que 1 mol de água vale 18U? Posso. Aí começa a entrar as coisas. Exemplo. 1 mol de água é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, você começa a bolar um raciocínio. Que raciocínio seria esse? Vamos lá. Se eu tenho 1 mol de água, vale 18U. E 18U vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Sempre fazer algo direto. 1 mol de água vale 18U. 1 mol de água não vale a constante de Avogadro? Então, essa massa atômica também vale a constante de Avogadro. Rodrigo, e se eu quiser saber átomos? Aí vai entrar num conceito bem importante. Olha só. Quando eu falo molécula, eu trato o quê? Exemplo aqui, falar apenas água. Aí eu estou falando uma molécula de água. Mas uma molécula de água tem quantos átomos? Uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Vou colocar minha cara aqui para cima. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio para cada molécula. Para cada molécula. Aí você pode enfatizar que para 1 mol você tem essa quantidade de moléculas. Então, se eu quiser saber átomos de hidrogênio, eu multiplico por 2 a constante. Se eu quiser saber átomos de oxigênio, eu multiplico por 1. Sempre assim, sempre assim. Se eu for querer saber átomos, sei lá, de carbono, são 6 carbonos, multiplica por 6. Sempre, sempre, sempre a quantidade de átomos que você tem por molécula, você vai multiplicar pela quantidade de moléculas. Fechou? Vai ter exemplos disso. E lembre de comprar o grupo da monitoria também. Olha só, exemplo. 1 mol de NaCl é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aglomerados iônicos. Lembra que eu também poderia falar que são referentes a íons? Certo. Aglomerados iônicos de cloreto de sódio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, tá? Elevado a 23. Cátions de Na+, e Cl-. O que eu quero dizer com isso? O NaCl, ele é um sal, é o cloreto de sódio. Ele vai sofrer um processo de dissociação iônica, porque ele já é íon, ok? Um processo de dissociação iônica, e vai ocorrer o quê? Ele vai separar em modo aquoso em Na+, mais Cl-. Ok? E estou correndo,
eu possuo 1 mol de NaCl, então eu possuo 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. E se eu possuo 1 mol de moléculas, né, ao caso 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de NaCl, eu vou possuir essa quantidade igual de átomos e essa quantidade igual de átomos, que é 6,02 vezes 10 a 23 e 6,02 vezes 10 a 23 também. Para você ver que tudo anda junto. A relação de mols sempre anda junto com a constante de Avogadro, quantidade de moléculas, átomos e íons. Ou seja, a constante de Avogadro ela unifica tudo. Beleza? Ó, um caso mais específico aqui. Quando fala sobre a questão do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. 2 mols dele é a quantidade de matéria que contém 2 vezes. Olha, estou com vezes aqui, um pontinho, tá? Vezes. 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Certo. Por quê? Eu sei que 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Fechou? Então, 2 mols vai valer quanto? X. 2 vezes 6,02 dá 12,04 vezes 10 a 23, ou seja, o dobro. Proporcionalidade. Ok? Aí ele enfatiza, ou ainda 24,08 vezes 23 átomos de elemento hidrogênio. Por que ele falou isso? Lembra que eu estou falando do H2SO4. Lembra que eu falei? Aqui eu tenho quantos átomos? Tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Então, a quantidade de moléculas você multiplica por 2. Sempre. Se ele quiser saber do oxigênio, que são 4, a quantidade de moléculas, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Cadê aqui? Multiplicar por 4. Sempre assim, sempre assim. Por isso que quando falo do oxigênio, ele trouxe o quê? 48. 12,04 multiplicado por 4. Tranquilo? Sempre essa mesma relação. Sempre essa mesma relação. Beleza? Continuando. Aí entra em um outro conceito, que é, quando eu falo de massa molar, é a massa por 1 mol. Quando eu falo massa molar, é a massa por 1 mol. Cadê o ponto fixo aqui? Cadê vermelho? Ou seja, massa molar. É a massa que eu possuo por 1 mol, ou seja, gramas por mol. É a massa que eu possuo por 1 mol, gramas por mol. Fechou? Sempre enfatizar assim. Só aumentar aqui. É a massa que eu possuo por 1 mol. Ou seja, é a massa em gramas que contém 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas, certo? Por quê? 6,02 vezes 10 a 23 é o quê? É 1 mol. De boa? Exemplo, massa molar do oxigênio. Lembra que o oxigênio falava o seguinte, o oxigênio ele vale 16U. Fechou? Então agora, em vez de falar 16U, que são unidades atômicas, você pode falar 16 gramas por mol. Pronto. Fica mais simplificado. Ou seja, sempre agora que você vê um U, você associa com 1 grama por mol. Sacou? Exemplo, exemplo, exemplo. Lembra quando a gente falou a questão da água? Que a água vale 18U. Certo. Agora eu posso falar 18 gramas por mol. Lembra que a gente falou a questão do álcool, do etílico? C2H6O, ele vale a quanto? 46U. Agora eu posso falar que ele vale 46 gramas por mol. Fechou? Tranquilo? Então, enfatizar assim. Vai ficar mais simplificado agora e entramos em outro conceito, que é da massa molar. Fechou? 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 Exemplo, massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. 1 mol de átomo de oxigênio tem massa de 6 gramas. Ou seja, exemplo, lembra que 1 mol está associado a um valor X de gramas, tá? Agora eu posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu falo X gramas, exemplo, o oxigênio é 16 gramas para cada 1 mol. Então, aqui esse X pode ser 16 para 1 mol. E sempre, sempre, sempre vai estar ligado com a minha constante, que é 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas. Tranquilo?
Sempre associado esses três até agora. Fechou? Então, só enfatizando, quando eu falo antes, quando eu falava U de unidades atômicas, agora eu posso associar com massa molar, que é gramas por mol. Outro exemplo aqui, ó. C6H12O6, que é a glicose. Muitas pessoas confundem glicose com sacarose, né? Sacarose é C12H22O11. Então, enfatizando aqui, C6H12O6. C6H12O6. O carbono, eu tenho 6 deles por molécula. O carbono vale quanto? 12 vezes 6 dá quanto? Dá 120, 78. 78U. Qualquer coisa que é uma dica para fazer isso aqui rapidinho, vou colocar em azul. 12 vezes 6 não é a mesma coisa que 12 vezes 5 mais 12? Certo. 12 vezes 5 não é a mesma coisa que 12 vezes 10 dividido por 2? Certo. 12 vezes 10 é 120. Dividido por 2 dá 60. Mais 12 dá 72. Eu coloquei 78. É que eu pensei em outro número. Vou colocar em vermelho. Linha 72. Então, esse aqui é o jeito que eu faço para fazer conta rapidinho. Tipo, 12 vezes 6 é a mesma coisa que 12 vezes 5 mais 12. Então, 12 vezes 5 é a mesma coisa que 12 vezes 10 dividido por 2. 12 vezes 10 é 120, né? Só com acento zero. Dividido por 2, 60. Mais os 12, 72. Isso aqui está com toda a relação, tá? Isso aqui é mais a prática. Continuando. 12 vezes 62. Hidrogênio vale 1. Vermelho, certo? 1 vezes 12, que é a quantidade que eu tenho, é 12. Oxigênio, 6. Então fica 16 vezes 6. Rodrigo, faz aquele jeito fácil. 16 vezes 6 é a mesma coisa que 16 vezes 5 mais 16, certo? 16 vezes 5 é a mesma coisa que 16 vezes 10 dividido por 2. 16 vezes 10, 160. Espera aí, minha câmera está na frente. 160 dividido por 2 dá 80. Mais 16, 96. Ok? Então aqui dá 96. Fechou? Aí você só somar tudo. Linha, certo? 2, 6 dá 0, 10, né? 0, 1, sobe. 7 com 9, 16. 17, 18. 180. 180U. Mas agora você pode enfatizar 180 gramas por mol. Indica que para cada 1 mol que eu tenho de sacarose, eu tenho 130 gramas. E para cada 130 gramas que eu tenho de sacarose, eu tenho 1 mol. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Apagou. Olha só. Massa molar do íon NH4+. Isso aqui é o íon amônio. 18 gramas por mol. Mesma relação. Nitrogênio vale 14. Vale 15, ó. Vale 14. Eu tenho 1, é 14. Hidrogênio vale 1 vezes 4, 4. 14 com 4, 18. Então, o NH4+ é 18. O que também posso falar 18 gramas por mol. Tranquilo? Mesma relação. 1 mol de íons amônio tem massa 18 gramas. Calma aí, cadê o... Aqui, ali. 18 gramas. Que eu também posso tratar 6,02 vezes 1023 íons amônio, certo? Por que eu posso falar íons amônio? Porque aqui é um íon cátion, fechou? Tem massa de 18 gramas. Pronto. Então, são maneiras diferentes de tratar, mas nunca fugir dessas maneiras. E, entre aspas, finalizando, né, faltam só mais 2 partes, é quando eu falo a questão de quantidade de matéria. Vermelho, quantidade de matéria. Quantidade de matérias é o famoso número de mols.
onde as pessoas associam muito a fórmula, né? Mas eu gosto mais do raciocínio para chegar nessa fórmula. Por quê? Ó, a quantidade de matéria é a grandeza que indica o número de mols contido em um determinado sistema. Para calcularmos a quantidade de matéria, podemos utilizar a seguinte expressão. Pensa comigo. Esquece a fórmula. Opa, volta. Cadê o ponto fixo? Está aqui. Esquece a fórmula. Esquece. Pensa assim primeiro. Você primeiro tem que entender como chegou lá. Tá? Deixa eu abrir aqui o Paint. Que aí fica melhor. Que aí fica um fundo branco. Vai ser aqui agora. Pegando. Pensa comigo. Você falou álcool etílico. C2H6O. Você lembra que ele vale 46 U, né? Que a gente fez várias vezes. Eu também posso tratar 46 gramas por mol. Certinho? 46 gramas por mol. Ou seja, 46 gramas para cada mol. Ou seja, 46 gramas para cada 1 mol. Se eu falo o seguinte, em um recipiente eu tenho 500 gramas de álcool etílico. Qual o número de mols que eu tenho? Regra de 3, proporcionalidade. Proporcionalidade sempre está na química. Ó, 46 gramas para 1 mol. Isso aqui é proporcional. Se eu tenho 2 mols, eu tenho 92. E assim vai. Proporcionalidade. Então, 46 gramas para 1 mol. Você coloca uma pergunta e obtém uma resposta sempre. Se eu tenho 46 gramas para cada 1 mol, eu tendo 500 gramas, são para quantos mols? Pronto. 500 gramas para quantos mols? Regrinha de 3. Fica x é igual a 500 sobre 46. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 12? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ou menos? 500 dividido para 46. Não, 10,86. 10,86. Aí, pensa comigo. É grama por mol por grama. Grama e grama vão se cortar. Sobra o quê? Mol. Pronto. Você descobriu a quantidade de mols. Ok? Aí, se você pegou o tchan da parada, o que ficou em cima? A massa. O que ficou embaixo? Tudo isso aqui. Que é a massa molar. Então, número de mols é igual a massa. Cara, não é que tu pegou do jeito para escrever com mouse? Deixa eu diminuir o DPI, peraí. A massa sobre a massa. Com DPI mais baixo é melhor. Massa sempre em gramas. Massa molar, gramas por mol. Isso aqui vai sobrar o quê? Número de mols. Porque grama e grama vão se cortar. Então, pronto. Aí você pode agora lembrar da formulazinha, fechou? Que é a seguinte questão. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Número de mols é igual a massa molar. N é igual a massa M sobre Mzão, que é a massa molar. Exemplo que ele traz é a questão da glicose. Em um sistema encontramos 900 gramas de glicose, que é o C6H12O6, né? Qual a quantidade de matéria contida no mesmo? Massa molar, C6H12O6, 180 gramas por mol. E já que eu tenho 900 gramas, fica 900 sobre 180. 900, 180, 5. Fechou? Pronto. Beleza? Ou você podia ter feito como? É 180 gramas para cada 1 mol. Se eu tenho 900 gramas, quantos mols eu tenho? X é igual a 900 sobre 180. X corta, fica 90 sobre 18. Aí você já pensa que 18 vezes 10 dá 180, correto? 18 vezes 10 é 180, que é a metade de 90, então é 5. 5 mols. Pronto.
Então, essa é a relação de quantidade de matéria, porque você sempre tem uma ligação, número de mols com a constante de Avogadro, com a massa específica do átomo, da molécula em si, e assim em diante. Tranquilo? E a última relação é volume molar. Esse aqui não se prende tanto, é algo fixo, mas que você vai entender melhor quando entrarmos em gases. Eu vou explicar o porquê, tem muito tempo ainda. Ó, é o volume ocupado por um mol de qualquer substância a uma determinada temperatura e pressão. O volume molar apresenta uma maior importância no estudo dos gases. Por isso, nesse tópico tá: nas mesmas condições de pressão e temperatura, o volume molar de qualquer gás é sempre o mesmo. Particularmente na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Normais, não confunda com ambiental, tá? Alguns tem outros termos que trazem outros valores que é para temperatura e pressão ambiente, diferente. Condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm, fechou? Ou 1 vezes 0,1, 325 vezes a quinta Pascal. Esse aqui é o BO. Esse aqui é o BO. Por quê? Vou explicar. Ó, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Beleza, beleza, beleza. Já pensa assim, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros na CNTP. Beleza, beleza, beleza. Foca nisso. Por quê? Mais recentemente, a IUPAC alterou para 22,71. Briga com físico. Físicos e químicos são irmãos que vivem brigando. Porque eles consideram muito na física a questão de Pascal 1,0 vezes 10 a quinta Pascal. Aqui tá 0,1325. Tipo, cara, não muda muita coisa. Mas, para qualquer valor de temperatura e de pressão, podemos calcular o valor da volume molar por meio da equação de Clapeyron para os gases ideais. Ponto principal, eu quero informar. Rodrigo, atualmente o valor é qual? 22,71. É algo que começou a ser implementado agora, mas as questões não vão trabalhar com esse valor ainda. Só se ela especificar, utilize o valor de 1 mol de gás a CNTP, 22,71. Se ela não especificar, utiliza sempre 22,4, tá bom? Fora que a diferença que vai dar no resultado é mínima. É mínima, tranquilo? É 0,31 de diferença, é mínima. Rodrigo, o que ele quis dizer? Equação de Clapeyron é o PV igual a nRT, tá? Por você nunca rezei tanto. Ou Porto Velho não rejeita turista. Fechou? Ou tem outras deduções, mas eu não posso enfatizar aqui. Mas continuando. Na relação de Clapeyron, que é o estudo dos gases ideais, vamos trabalhar muito com essa equaçãozinha. Fechou? Muito mesmo. Mas até lá, trate como eu estou na CNTP, onde é 0 graus Celsius e 1 atm, o mol de um gás vale 22,4 litros. Pronto. Tá? A não ser que a questão especifique para você usar 22,71, utiliza 22,4. E você mata as questões. Tranquilo? Rodrigo, como que chegou esse resultado? Então, através da equação de Clapeyron. Olha só. A equação de Clapeyron é a pressão vezes o volume igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, né? Vezes a temperatura. Lembra que ele falou CNTP? Que é condições normais de temperatura e pressão? Ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm. A pressão aqui vai ser 1 atm. Qual? O volume, sendo que eu vou ter 1 mol, a constante é 0,082 para atm, Kelvin, litro, mol, tá bom? E a uma temperatura, só apagar essa parte aqui, e a uma temperatura lembra que era 0 graus Celsius? Lembra que era 0 graus Celsius? Se eu colocar 0 aqui, nunca. Lá nos gases ideais, vamos trabalhar com Kelvin. E lembra que a temperatura em Kelvin
é igual a temperatura de graus Celsius mais 273. Fechou? Minha câmera está na frente, como sempre. Mais 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin ali vai ser igual a 0 graus Celsius, né? Mais 273. Fica igual a uma temperatura em Kelvin de 273 Kelvin. Ou seja, aqui vai multiplicar por 273 Kelvin. Aí você vai anular Kelvin com Kelvin, vai anular. Aqui é 1 mol. Mol com mol. ATM com ATM sobra litro. Isso aqui vai dar igual, quando você fizer o cálculo, de 22,39. 22,4, tá? Litros. É por isso que tratamos que a relação de volume molar, ela é 1 mol de um gás na CNTP vale 22,4. Porque, ó, 1 mol de um gás na CNTP. O que é CNTP? ATM, temperatura. Pela minha constante, qual o volume? 22,4. Sacou? É só por curiosidade, porque ainda tem tempo. Então, beleza, volume molar? Tranquilo? Se você compreendeu essa questão de volume molar, esses tópicos aqui vão ficar de boa. Por quê? Aí tá 22,71, tá? Mais atualizado. Mas você pode tratar como 22,4. Não tem problema. 22,4 litros de O2 na CNTP equivale a 1 mol. Certo? E de O2 e 2 mols de átomos de O. Certo? 2 mols de átomos de O. Algumas bibliografias tratam assim. Por quê? O2, eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2 átomos de oxigênio. Então, lembra que a relação de mols junto com a constante de Avogadro você pode multiplicar por 2 para a relação de quantidade de átomos, tá? Vamos fazer exemplos depois também. E fora que vai ter vários exercícios, vocês podem praticar também na monitoria, tá? 3 mols de CO2 na CNTP. Opa, é 3 mols. Se a constante é 22,4, é 22,4 vezes 3. Perfeito. Isso aqui dá quanto? 4, 8, 12. Fica 2, 1, 2. 22, 44. 66. Com mais 1, 67. 67,2 litros. Certo. Rodrigo, por que aqui está 68,13? Porque ele fez com 22,71. Tá bom? Duas maneiras de tratar. Continuando, tá vendo? 92 gramas de NO2 contém 2 mols de NO2. Beleza. E, portanto, na CNTP ocupa um volume de 45,42 litros, certo? Lembrando que ele também tratou com esse valor aqui, tá? Eu peguei umas informações mais atualizadas para trabalhar com vocês. E, para finalizar, pessoal, vamos só fazer um exercício rapidinho, tá bom? Só vou comentar por cima, qualquer coisa, esse vídeo está gravado também. Nós temos 3 minutos. Cadê o ponto fixo aqui? Essa questão da PUC Minas. O policolinato de cromo, C18H12N3O6-CR, que é o cromo, um dos suplementos de dieta mais usados por frequentadores de academia, de ginástica e por pessoas que querem perder peso, pode provocar câncer. Testes de laboratório mostram que o produto, ou mais popular suplementos de cromo, causa sérios danos aos cromossomos. Beleza. Se uma pessoa ingerir 209 gramas de policolinato de cromo anualmente, estará ingerindo, exceto, aí você faz todas as relações, 26 gramas de cromo, 3,6 vezes 23 átomos de oxigênio, 3,01 vezes 23 moléculas de policolinato de cromo, 9 mols de carbono. Isso aqui tudo vocês já sabem fazer. De qualquer maneira, vai ter o quê? A resoluçãozinha aqui no outro slide. Exemplo aqui na A. Ele fala sobre a questão de ter 26 gramas de cromo, né? O que eu posso fazer? Se eu tenho C18H12N3O6CR, eu tenho 418 gramas. Porque você vai ver que 18 vezes 12, 1 vezes 12, 14 vezes 3, 6 vezes 6, tudo isso que é o policolinato dá quanto? 418. Em 418, eu tenho 52 gramas de cromo. Rodrigo, onde que tirou isso? É o cromo. O cromo vale 52. Tá? Então, se em 418 eu tenho 52 gramas de cromo, se eu tenho 209 gramas ingeridas, quantas gramas de cromo eu tenho? 26. Regra de 3 simples. Fechou?
E assim em diante, tranquilo? A resposta é a letra B, porque é incorreta. Por quê? 418 eu tenho quanto de oxigênio? 6 vezes 23 átomos de oxigênio vezes 6. Lembra que tem que multiplicar? Porque, ó, 6 do policolinato de cromo. Então, com essa relação, 209 gramas que é ingerido, eu tenho quanto de oxigênio? 18 vezes 18,06 vezes 23. Ele falou para mim que são quanto? 3,6. Então, você vê que tem a diferença e como ele é incorreta, errada. Pessoal, então por hoje é só. Façam as atividades que eu vou passar para vocês. Sobre esse assunto, eu vou passar várias. Procure a monitoria, tranquilo? E precisando é isso. Boa continuação de aulas para vocês. E aula que vem a gente começa com estequiometria, tá, gente? Vai ser bacana.